Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, profissional de e-commerce e marketing, a vender mais. Hoje o episódio é um pouquinho diferente. A gente está aqui com a Cíntia Prado. A Cíntia tem aí 18 anos de atuação no mercado, vai compartilhar com a gente sua experiência nos projetos e a gente vai falar também sobre Retail Media, como que você pode potencializar os resultados da sua operação através dessa estratégia. Só que, como eu comentei que esse episódio é diferente, eu tenho o meu co-host aqui, que é o Alexandre Dini, já participou com a gente. Esse aqui é o seu terceiro episódio com a gente? Esse é o quarto, velho. Ao invés de pedir música, pedi pra virar co-host aí. Já dá pra gente começar. Vamos oficializar tem que oficializar essa participação. Ó, o Ale foi cliente na Ciclo também, na época da Caveira, né? No segmento mais voltado à moda. Hoje na Softs, né, Ale? Trabalhando com outros produtos completamente diferentes. Nada a ver. Vendendo fralda, papel higiênico e guardanapo. Olha... E vamos lá, né? Vamos fazer esse bate-papo aqui. Espero que agregue muito aí para você que está acompanhando a gente. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. Já estou te pedindo antecipadamente. E assim, eu tenho certeza que o episódio vai agregar muito para vocês, pessoal. Fala, gestor de e-commerce. Recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Mas vamos lá? Cíntia, conta pra gente aí, como que foi esses 18 anos de chão aí, né? Então, 18 anos de e-commerce, né? Então é aquele famoso que é o famoso quando eu cheguei era tudo mato. Eu comecei vendendo um produto que nem existe mais, que era CD e DVD na somlivre.com. Olha. Então foi o meu primeiro e-commerce, a gente vendia coletânea de novela, a gente não dê risada. Não era série, era novela, e as pessoas compravam coletânea de novela. Aí eu passei pela operação da Videolar, que comprou a Som Livre, depois eu fui para a operação da Calunga, depois eu fui para a operação da Centauro, e aí eu migrei para a indústria, fiquei na Unilever quase de 5 para 6 anos, depois eu fui para a Rect, e da Rect para a Sanofi, e aí agora eu estou no mercado de petróleo e gás. Nossa, você vê, Ale? Bem diferente, né? Mas é bacana essa experiência em vários setores, né? E desses segmentos que você passou, né? A gente sabe que muda, o modelo de negócio muda, né? O produto também. Mas é difícil ou mais fácil, quando a gente fala de e-commerce, de um para o outro? Tem algum modelo que o e-commerce ele flui mais rápido, gera resultado mais rápido, outros não, demoram mais tempo? Eu acho que eu acompanhei toda a maturidade, né, do e-commerce. Então, no início do e-commerce no Brasil, alguns produtos, como, por exemplo, ingresso, viagens, eles eram comprados pelo e-commerce e os demais não eram comprados pelo e-commerce. Então, estou falando aí de 2005, tá? Olha. Depois, a gente começou a ver algumas outras categorias entrarem. Então, eletrônicos, né, produtos comparáveis, né, que você conseguia comparar ou que tinha uma marca já forte. E a pandemia foi o diferencial, né? A pandemia é antes e depois da pandemia. Porque na pandemia a gente viu um crescimento muito grande com relação à farmácia. Sim. E com relação também a produtos perecíveis. Então, eu acho que a maturidade... o e-commerce brasileiro está ficando cada vez mais maduro. E as pessoas pararam de ter tanto receio como elas tinham lá em 2005 de colocar, por exemplo, o número do cartão de crédito numa interface digital, né?
sim. Acho que no comecinho tinha mais esse receio, esse medo, né? Você falou do segmento de farma, né? Farmácia, a gente tem operações lá nesse segmento, cresceu muito na pandemia, né? Então, óbvio, né? Ali é o único ponto que você teria para gerar, para comprar os produtos que você precisava. Então, é um segmento que cresceu pra caramba lá, né? E no seu caso, Ale, você teve moda e bens de consumo, moda, né? Aí comecei com moda, né, lá na Caveira, quando a gente trabalhou juntos. Aí tive uma passagem breve no meio da pandemia num e-commerce B2B, de distribuição de tecnologia em geral. Então, cara, esses fones que a gente está usando, os próprios microfones, questão audiovisual profissional e etc. E vim parar no bens de consumo na Softs hoje, né? E é engraçado, porque é bem isso que a Cíntia comentou, né? Tanto a parte farma, mas a própria parte de supermercados, né? Que entra muito do que eu vendo também, que é papel higiênico, guardanapo e etc. O pessoal, antes da pandemia, não tinha costume de comprar isso na internet, né? Uhum. Até porque são produtos de ticket baixo, você ainda tem a questão do frete e etc. E hoje as pessoas estão mais acostumadas e viram a comodidade de você, putz, não precisar ir no mercado, às vezes você quer alguma coisa rápida. Ir lá e comprar é muito mais vantajoso do que você se deslocar, pegar trânsito, estacionamento e etc. Né? É mais fácil ou mais difícil os produtos atuais, se eu for comparar com moda, que você atuou? Cara, é diferente. Nem mais fácil, nem mais difícil. Acho que são segmentos bem distintos, né? Então, uma coisa é eu vender moda, que você está atrelado com autoestima, com como a pessoa é, porque é uma tradução do que você veste é como você é e etc. Você trabalha coisas mais aspiracionais, às vezes a gente trabalhava muito com fitness, né? Atleta de alto desempenho e etc. E a outra é bens de consumo, que é necessidade imediata. Então, cara, você precisa de um papel higiênico, provavelmente você precisa para aquela hora, no máximo para o dia seguinte. Não dá para você comprar um papel higiênico e querer esperar 10 dias para receber, mas aí é mais fácil você ir no ponto físico, né? Então, tem bastante essa diferença aí dos mercados. Por isso que eu falo que é diferente, cada um tem a sua complexidade, né? Puta, em moda você tem complexidade de grade de produto, que quebra cor, você faz as variantes, etc. Aqui você tem a complexidade também, pegando de novo o papel higiênico de exemplo. Cara, tem os tipos de papel, folha dupla, folha simples, a quantidade de rolo, metragem do rolo. É um mundo totalmente diferente. Assim. No começo foi meio punk para mim quando eu cheguei, porque até você entender todo esse movimento, como é que funciona, de indústria e etc. E os gatilhos de compra são totalmente outros, né? Fralda infantil. Cara, fralda infantil você vende para a mãe, mas o consumidor é o bebê. Então, quem usa e etc. Então, é bem diferente. Isso é parecido com roupas para criança também, sabia? Não é a criança que decide comprar aquilo. Então, você tem que impactar a mãe e o pai, que são os decisores, para gerar, obviamente, aquela conversão. Né? Então, esse é um aspecto muito interessante. Acho que um outro que é legal da gente falar é também com a questão se a gente está vendendo um produto muito mais funcional e se a gente está vendendo uma marca, né? Onde tem aquela questão de desejo, né? Pô, eu desejo comprar aquilo, eu quero estar naquele grupo de pessoas que usam essa marca ou dirigem aquele carro, enfim. Né? E outros são produtos funcionais mesmo, né? Então, pô, eu preciso daquilo para resolver um problema, então você tem uma velocidade maior, talvez, do consumidor, ele vai olhar a condição, né? Preço, frete, né? E o tempo de entrega, talvez, né? Mas é engraçado porque no nosso caso a gente tem a linha de Elite Professional, no caso, que cara, tá muito em shopping, hotel e etc. É para grande fluxo, né? Que a gente fala. E esse consumidor é mais B2B, né? E ele tem uma percepção do produto diferente. O cara tá preocupado com a gramatura do papel, coisa que o consumidor comum, cara, não tá nem aí. Só é simples ou dupla, beleza, para ele, vamos embora. Ele não tá muito afim da ficha técnica, vamos dizer assim, né? E aí, quando você pega para esse cara, putz, rendimento, quantos ml, quantas chuchadas aquele sabão rende, o papel, se o cara puxar quanto rende. É mais racional. É mais racional. Esse é um ponto importante até para na hora de fazer uma campanha, né, Cíntia? Hoje você está em qual operação? Então, conta para o pessoal aqui, é uma marca combustível, certo? Posto de combustíveis. Isso. Com produtos de valor agregado. Isso, então a marca realmente ela foi a marca que criou o primeiro posto de gasolina no mundo. Então ela começou dessa forma, mas ela foi ganhando corpo,
né? Então, é bacana. Ela não é hoje uma marca relacionada simplesmente a posto de gasolina, mas tem toda essa questão de lifestyle, velocidade. Que legal. Como está sendo para você essa questão do que seria sucesso numa campanha? Você vem do e-commerce, a gente está acostumado com venda, né? Então, olhar, né? Quando transacionou, ticket né? médio, faturamento. A gente fica, né, naquilo, pô, aquilo ali já tá, se está crescendo, eu tô no caminho certo. No seu caso, você não vai transacionar nada diretamente através das suas campanhas. O que seria sucesso, então, em uma campanha seguindo essa linha de raciocínio? Porque pode ter outros né, profissionais de e-commerce, alguns empreendedores que querem divulgar a marca primeiro, antes de conseguir gerar venda, enfim. O que tem que pensar? Qual que é, né, como que é o racional para isso? Eu creio que, em termos de negócio, a melhor leitura que a gente pode ter realmente é o market share. Porque, no final das contas, vai existir um posto de gasolina, já existem, por sinal, 16 postos, que vão vender combustível e serviços ali. E você tem que saber se você está ganhando share, né, dentro do mercado ali de combustíveis. Esse é o primeiro de tudo. Perfeito. Mas quando a gente aterriza para o marketing digital, as redes sociais têm um papel muito grande. Porque através, né, das métricas das redes sociais, você consegue saber qual é a taxa de alcance que você tem. Então, dentre todos esse público que pode se vincular ou se identificar com a marca, né, e aí você consegue mensurar isso através das próprias redes sociais, qual é o meu nicho? Ou quanto eu tenho de oportunidade, que a gente chama de taxa de alcance. Depois é o próprio engajamento, que você pode calcular como CTR ou não, que é você ver quantas pessoas engajam com as suas comunicações versus esse alcance que você tem, né? O outro ponto que você pode trabalhar é a interação, porque tem o engajamento, que é um curtir ou um compartilhar, e tem a interação, que vai além. É um comentário, é um direct, alguma coisa assim. Então, a gente tem trabalhado muito nesse viés das mídias sociais para conseguir mensurar a temperatura. Quantos influenciadores eu tenho, quantos são detratores, quantos são neutros, social listening. A gente está indo muito nesse caminho. Cara, e eu acho que é interessante a gente até comentar aquilo que a gente falou na nossa pré-conversa. E se você puder explicar um pouquinho, Cíntia, para nós, a questão do share of search. Acho que é super pertinente nessa etapa do funil, né? Que a gente está falando de topo aqui, mas ele funciona, obviamente, 100% em qualquer operação de e-commerce. Acho que para ela agora vai ser mais fácil de medir, porque é uma marca nova, né? Então, quando você fizer qualquer movimento que tiver ali, vai ser mais perceptível a princípio, né? Mas como que funciona essa medição? O que é o share of search, para a galera entender? O share of search é quantas vezes o seu produto aparece relacionado com termos, né? Com keywords que fazem parte ali do grupo, né, do grupo de palavras. Então, para mim, por exemplo, uma palavra ampla seria combustível. Ou outra palavra ampla, né, seria posto de gasolina. E no meu caso, diferentemente do meu passado, onde eu mensurava muito share of search dentro dos meus parceiros ou do meu D2C, agora eu tenho que mensurar nos buscadores de fato. E um ponto que eu acho muito importante citar aqui, share of search começa a ser mensurado agora dentro de social media. Porque existe um público jovem que já usa, não vou citar uma rede social, mais do que o Google para buscar conteúdo. Sim. Então, a gente começa a ver qual que é o share of search. Poxa, de todas essas palavras que eu estabeleci, que são chave, esses termos, essas keywords, qual é a minha participação nos 10 primeiros resultados? Legal. Por que 10 primeiros resultados? Porque no mobile, se você tiver mais de 10, você já vai ter que usar a rolagem. Então, esse tipo de cálculo também é interessante para saber se você está ganhando share of voice, né? Isso é relevante, né? Isso eu acho que se aplica a qualquer, né? Toda empresa, na verdade, né? Principalmente no e-commerce. Né? Então, um resuminho, pessoal. Termos amplos ou associados à sua marca. Marca isso. Também, né? Se digita sua marca, você tem um volume de buscas todo mês de pessoas realizando e buscando o seu produto, sua marca. Então, você começa a fazer uma comparação com os concorrentes que você possui, né? E, pessoal, Retail Media, né, que é um tema que vem sendo divulgado em várias palestras, né, inclusive nos eventos de e-commerce, como uma nova onda, né, pós-buscadores, pós-mídias sociais, enfim.
O que vocês enxergam sobre isso? Vocês já investem na operação de vocês? Como que funciona para quem estiver conhecendo isso agora? Legal. Cara, o retail, de fato, é a terceira onda que estão chamando, né? E ela comentou da questão de busca dentro da rede social. Até, eu não lembro, obviamente, os números com exatidão, mas nos Estados Unidos, a Amazon está tendo um grande fluxo de a pessoa, ao invés dela entrar no Google, por exemplo, para procurar um produto, quero esse copo de vidro. Eu vou lá no Google, copo de vidro. Não, os caras estão indo direto na Amazon. Então, estão usando o Marketplace já como motor de busca, ao invés de primeiro ir num search, num buscador como Google, Bing e etc. Então, com isso, a estratégia de retail, que vem muito dos Estados Unidos, começou a ganhar muita força. Trouxe até uma colinha aqui com os dados depois para compartilhar, mas a gente tem feito lá na Softs, começou a fazer recentemente na realidade para entender e testar e ver como é que funciona. Mas a nível, por exemplo, de ROAS, a gente tem um resultado comparado com as mídias tradicionais ali, Google, Meta e etc., cerca de 5 vezes maior. Né? Então, porque, cara, você tem uma segmentação de público muito maior, você faz ali toda a questão de qual produto você quer exatamente que apareça. Então, tem sido bem benéfico para nós. A gente está em fase de testes e abrindo isso, obviamente, para outros marketplaces. Mas é uma estratégia que vai vir forte, já vem, na verdade. É que acho que no Brasil está começando a se falar, começou a se falar um pouquinho do meio do ano passado para cá, ainda não se falava tanto nos próprios eventos de e-commerce e etc. Então, a galera começou a prestar um pouco mais atenção. Quem faz muito isso é a indústria, né? Então, a gente como indústria, mas também tem a galera do varejo aproveitando dessa estratégia, né? A Cíntia tem bastante experiência também, especialmente com parte de Sanofi, acho que ela pode contar bastante aí. Então, eu concordo. Eu acredito que foi a pandemia também que trouxe essa mudança. Primeiro foi um dado, né, onde a Amazon abriu e disse que ela fatura mais através de ads, né, principalmente nos Estados Unidos, do que através dos produtos que ela vende ou revende. Então, isso já chamou a atenção do mundo. Eu me lembro que eu entrei na Rect no dia em que começou o lockdown, no dia 16 de março de 2020. E eu lembro que o meu discurso para todos os times eram: se vocês tiverem que comprar um pacote de mídia de algum cliente, né, de algum parceiro, farmácia, supermercado, marketplace, foquem em mídia externa. Porque até aquele momento a gente sabia que quando você estava em social e em search, você atraía, principalmente esses dois, né? Você atraía os consumidores para dentro de uma loja. Porque o tráfego direto, né, o www, o nome da loja, ele não era tão grande. Era uma proporção geralmente de 60-40. 60 sendo pessoas que você busca, 40 pessoas que digitam. Então, eu tinha muito esse discurso. E aí, eu recebi uma pesquisa da eMarketeer que mostrava que em 2021 isso já tinha mudado. Por quê? As pessoas todas trancadas, elas criaram um vínculo, elas gostaram da experiência de alguma loja e o tráfego direto começou a ganhar mais força. Então, a pessoa não ia mais no buscador, digitar o que ela queria e ver ali quais eram as opções. Geralmente, ela já ia em algum last mile, aplicativo ou site que ela gostava durante a pandemia e lá dentro ela comprava o que ela queria. Então, o retail media cresceu porque o consumidor se fidelizou em alguns varejos ou marketplaces. Esse é o primeiro gancho. O outro que trouxe esse crescimento foi o ponto dos cookies. Antes, quando você ia comprar ou trabalhar uma audiência dentro de um buscador, dentro de social media, dentro de um afiliados, qualquer coisa, você tinha muita gente para atingir. Porque todo mundo estava sendo rastreado o tempo todo. Quando você dá a opção para o consumidor de não querer ser rastreado, você perde qualidade nessas audiências. E você tem esse first party data dentro dos varejos. Porque o varejo ele é o dono do lead, ele tem o cadastro do consumidor. Então, eu acho que esses foram os 2 pontos de mudança. E aí, a gente começou a usar isso com muita força nessas 2 casas, tanto na Rect como na Sanofi. Que legal. Acho que o que pega também é o que vocês falaram da intenção de compra, né? Então, imaginem o seguinte, pessoal. Você pode distribuir seu investimento em mídia numa rede social, num buscador, ou fazer ações de retail media. Quando você vai para esse lado, esse campo, você está trabalhando um ambiente que as pessoas já estão buscando o produto que você tem para vender.
Imagina aquela pessoa que está indo no Mercado Livre, né? Pode ser que ela está ali olhando, pesquisando, vendo novidades, sim, mas na grande maioria das vezes, se alguém pegou o app do Mercado Livre ou acessou o site, ele vai especificamente buscar alguma coisa lá dentro. Então, o nível de intenção de compra é maior se você vende algo que obviamente, tem relação. Sua taxa de conversão, obviamente, vai ser bem maior do que uma mídia que as pessoas não estão pensando naquilo que você tem para vender, né? E aí, eu acompanho muito esse movimento da indústria. A indústria ela vem investindo bastante em mercado ads, Amazon, a própria Shopee também entra nesse jogo, né? E ao mesmo tempo, isso começa a movimentar um nível maior de competição lá dentro, né? Então, da mesma forma que um percebe, o outro percebe, o jogo vai indo, né, e o negócio vai mudando. Como que é essa questão dos concorrentes para vocês que estão na indústria, né, também? Lidar com concorrente naquele ambiente, se posicionar mais, você aumenta o orçamento, diminui, começa a anunciar uma categoria ou foca em outra, enfim. Como se diferenciar ali? Tente fazer qualquer compra de palavra ou de display numa Prime Day e verás o sangue. Porque é um mar de sangue. É aquilo que a gente enfrentava em CPC há alguns anos atrás com o buscador, né? Então, realmente é uma guerra. Só que você cria estratégias, né? Então, você cria estratégias em que sentido? Você busca aquilo que é proprietário da sua marca. Então, tem algumas coisas que, embora você seja, por exemplo, uma indústria farmacêutica e que existam muitos outros analgésicos, ou você está vendendo composto lácteo, existam muitos outros, algumas coisas são proprietárias da sua marca. E eu acho que esses são os trunfos que a gente usa. Por exemplo, momentos de compra. Então, para resumir, quanto mais você conhecer o consumidor da sua marca, menos mar de sangue você entra. Mas tem momentos que é impossível. Eu cito muito a Prime Day, a Black Friday e aquelas datas de grandes marketplaces, como vocês estão no Mercado Livre, alguns casos Shopee. Não tem muito. Você vai ter que brigar, porque ou você entra ou você perde share. Sim. Porque naquele momento os outros vão entrar. É onde as empresas de fato são mais agressivas na questão preço, né? Se a gente for parar para pensar, né? Acho que a Lê trouxe uns dados aí pra gente, né? Vou pegar minha colinha aqui, só para complementar e voltar um pouquinho na conversa, mas a Cíntia comentou da Amazon. E aí tem um dado aqui que é da Investor Release, do Q4 da Amazon em 2022, em que eles arrecadaram 37 bi de dólares só com retail, para você ter ideia. E aí tem alguns outros dados interessantes aqui, como, por exemplo, a retail. No meu caso, eu falei 5x de ROAS comparado com mídia tradicional. Aqui fala que, em média, de 3 a 6 vezes é melhor do que uma mídia tradicional, fonte da McKinsey também. Que legal. E um dado vai já a nível Brasil, né, para a gente não falar só em dólar aqui, mas que a IAB falou de 2,6 bi de investimento no Brasil em 2023 para retail media. Então, assim, a galera tá investindo. Se você não investir, você vai ficar de fora. E você vai perder venda, porque os caras estão indo, a gente está indo aqui também. E, de fato, é isso. Como acho que só complementando o que a Cíntia comentou, mas é aquilo que ela falou. Se eu for comprar fralda, por exemplo, dentro da Amazon, cara, primeiro que eu tenho fralda infantil e fralda adulto. Já é um termo muito amplo. Então, acho que você trabalhar a cauda longa, quanto mais específico você for, e aí vai entrar muito no que a Cíntia falou, de você chegar bem no seu produto, mais chance de sucesso, obviamente, você vai ter. Mas aí depende muito da estratégia, porque você pode comprar retail para fazer um awareness, por exemplo, né? Se é uma marca nova ou você não trabalha, acabou de entrar naquele canal. Putz, eu não trabalho com o Mercado Livre e ainda acabei de entrar. Preciso fazer a galera me conhecer dentro da categoria. Aí você pega lá os seus produtos curva A, por exemplo, e você trabalha, mas com o objetivo mais de awareness mesmo do que de ROAS num primeiro momento. E aí depois você filtra e qual que é o bom do retail media? Diferentemente de um Google e Meta Ads, você tem muitas métricas extras ali que você pode acompanhar. Então, com isso, você consegue cruzar os dados e ir aprimorando as campanhas, conforme a etapa do funil. Então, você vê lá, você vê a granularidade do SKU que teve mais impressões.
putz, então esse SKU aqui é bom para eu testar ele como um fundo de funil, vamos ver se ele converte. E aí você vai batendo as outras métricas. Quando você já está mais no fundo, putz, um SKU está tendo muita impressão, uma taxa de conversão um pouco menor. Cara, vamos dar uma estudada em precificação, concorrência, como é que está sendo trabalhado isso, frete, né? Se tem alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é um mar de oportunidades e a galera cada vez mais se degladiando mesmo, porque os espaços, apesar de serem... tem bastante oceano azul ainda, né? Também, ao mesmo tempo, é extremamente competitivo, porque você já está dentro, é como se você estivesse dentro do supermercado, né? Fazendo uma analogia assim, com o mundo físico, é como você está no supermercado andando, tem aquela mulher ali na ponta da gôndola, fazendo você experimentar um negocinho, tipo, experimenta esse requeijão aqui. E aí você experimenta na hora e você fala, putz, beleza, é quase isso, né? Obviamente, acaba não sendo, mas fazendo um paralelo para a galera entender mais ou menos como seria o retail. Quais são os objetivos que a gente pode setar nestas plataformas, para quem estiver acompanhando a gente? Eu tenho objetivo de conversão em venda, certo? Tem o que mais? Consideração e seria reconhecimento também. Tem recompra, tem para você agregar ao carrinho, que é quando você faz no checkout. E tem também awareness, porque uma coisa que poucas empresas são poucas mesmo, que já perceberam retail media não é só para venda. Então, por exemplo, você consegue, não vou citar o nome porque não faço propaganda, mas um aplicativo, todo mundo sabe, um aplicativo de venda de refeições e outras coisas, eles fazem eventos. Então, por exemplo, eu quero estar num evento no Ibirapuera. Isso é o awareness, puro awareness. E você pode comprar, você não está comprando de um veículo de mídia, você está comprando de um retail. Perfeito. E isso existe em farmácias, em supermercados, em marketplaces. Então, isso ainda está muito novo. Mas a maioria das empresas entendem retail media só como venda. E não necessariamente é só venda. Eu acho que, só citando também, a gente começou lá na Rect a trabalhar retail media e a gente chegou a que 8% do faturamento vinha de retail media. Isso até 2022. No ano passado, eu cheguei a vender 33% de tudo que eu vendia dos meus produtos por meio de retail media. Então, o investimento também é proporcional. Você começa a migrar mais investimento para o retail media porque você vê resultados. Eu quero fazer um lançamento, não falamos mais de venda, eu quero fazer um lançamento de uma marca. Às vezes, é bom que você inclua esses grandes parceiros, pelo ponto do que ele citou e você citou também. O cara já está lá. Ele já compra aquela categoria. Você só vai apresentar para ele uma nova proposta, uma nova marca ou uma nova variável, né, variante dentro da sua marca e dessa categoria. Interessante, né? Vocês estavam comentando um pouco do retorno também sobre investimento, né? Só por fator de comparação, né? Ele gera um retorno maior do que um buscador para vocês? Gera. Bem maior, se for... Gera. Vamos falar... Pode falar média? Vezes. No meu é 5 vezes. E aí um buscador geraria quanto? Em média? Então, para mim, o buscador gerava... Porque o meu produto tem baixo ticket, né? Até onde eu trabalhava. Agora não, mas até a minha antiga casa era um baixo ticket. Então, a média, né, de uma venda era de 1,2 aí. Às vezes, 2,3 de ROAS, ou seja, baixo, né? Entendo. Mas, quando eu fazia algo dentro de um retail media, às vezes até em busca por retail media, eu gerava, em média, um ROAS de 12. Olha que interessante. Porque é muito mais focado, né? Você volta naquele ponto que a gente estava falando da intenção, né? As pessoas, você tem um grande volume de pessoas com intenção. Eu fiz essa pergunta para vocês do retorno. Porque se tiver ali uma verba e você está pensando em fazer essa distribuição, a gente poderia criar bloquinhos, né? Então, primeiro passo, qual é a mídia que eu focaria? Eu posso focar na que me traz resultado um pouco maior, né? Investir em retail media. Segundo, aí eu parto para o buscador, mesmo ele tendo um retorno um pouco menor, no caso de você, seria meu segundo passo. E meu terceiro, às vezes eu poderia colocar até nas mídias sociais mais para ação de marca também, né? Ou lançar algo novo, enfim. Então eu acho que é um ponto legal de refletir. Se alguém tiver nessa situação,
O Ale, a Cintia já está trazendo aí É. alguns indicadores de resultado para se você está em dúvida onde alocar. Né? E é interessante também que você consegue mensurar o incremento de vendas dentro do canal só pela publicidade, né? Só pelo retail. Então, você já trabalha no canal, por exemplo, eu já trabalho no Mercado Livre, eu começo a fazer retail e eu consigo ver a venda incremental via publicidade que eu tenho ali dentro do canal. Então, isso Legal. também é um KPI que a gente acaba utilizando, né? Fora o próprio ROAS, obviamente ele acaba sendo importante. No nosso caso, por exemplo, esse mês, estava mexendo agora de manhã, a gente está com 18 de ROAS, para você ter ideia, no Mercado Livre, esse mês com o retail que a gente está fazendo. Comparado também, igual ela falou, cara, nosso bate 2, 3, 4, quando muito de ROAS numa plataforma tradicional, né? Porque a competitividade é muito alta. Então, esse incremento de vendas também é importante até para você fazer reportes e etc. Porque o percentual do ROAS não necessariamente, às vezes, por mais, você pode falar, putz, tive 50% de ROAS, mas se a quanto receita... aquilo de receita gerou entendo. efetivamente, entendeu? Isso, Vamos tocar nesse ponto? Isso é legal, pessoal, da gente trazer para o pessoal, que é o seguinte. Olhar o retorno de investimento isolado sempre, nem sempre é o melhor caminho. Porque às vezes você pode ter um retorno de investimento de 10 vezes, faturando o quê? 20 mil? Uhum. Então, não é legal. Não bate a meta. Não bate a meta de receita. Acho que esse é um ponto legal. É uma métrica importante, só que o mais importante também é o share que a gente tem olhando a receita incremental. Uhum. Quanto que a gente está gerando de receita, né, daquele canal. Como que vocês costumam a fazer isso? Vocês definem, por exemplo, poxa, eu tenho aqui um ROAS mínimo que eu tenho que ter, mas eu tenho que bater aquela receita total que está planejado. Como que vocês fazem na situação de vocês, na operação? Era exatamente assim. Na verdade, são 3 métricas que se complementam, a meu ver. Então, a primeira é uma métrica de rentabilidade. Essa de ROAS é uma métrica de rentabilidade, porque eu não posso investir mais do que eu vendo, isso é óbvio. E o ideal é que, para mim, o ideal é que a gente tenha sempre um ROAS de 2, pelo menos. A meu ver, é o básico para você estar entregando rentabilidade. Isso olhando indústria ou geral? Porque no caso do varejo, a margem é menor, né? O revendedor. Olhando o meu investimento na mídia, seja de retail ou não, versus aquilo que me entregou de sellout por meio daquela mídia, né? Então, por isso que é ROAS e não ROI. Depois eu tenho a venda, de fato. Por quê? Eu entendo que nós, aqui de performance, trabalhamos para os times de vendas. Porque nós somos uma das alavancas que os ajudam a atingir os objetivos de venda. Perfeito. A gente é o famoso que ajuda a vender. Então, se você tem o que você falou, um ROAS de 1.000 e uma venda de R$1, R$2, você não está sendo eficaz, você está gerando números inflados. E além do sellout, eu falo muito do market share. Por quê? Eu posso vender muito numa Black Friday, mas se os meus concorrentes venderam o dobro, eu perdi mercado naquela data. Então, eu acho que essas 3 métricas se complementam. Eu acho que esse é um ponto legal de trazer. Porque eu já tive, né? Eu tô 10 anos também, né? No segmento. Já tive muita experiência com muito dono de e-commerce também. Quando o olhar é só no ROI ou só no ROAS e deixa de se atentar ao seguinte, calma aí, o que eu gero de receita é uma fraçãozinha de um mercado. E se eu não gerar, ou se eu não crescer, significa que eu estou perdendo espaço no mercado. Embora meu rosto esteja lindo, alto, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto de reflexão para quem está ouvindo, né? Não esquecer que você, obviamente, precisa ganhar mais participação de mercado, além de ter um retorno de investimento, seja 4, 5, 6, enfim. Eu acho que é super pertinente para todo mundo que trabalha com e-commerce não ficar preso, e a gente também conversou um pouco disso antes, dessa questão de olhar isoladamente as métricas, né? Porque você pode ter uma visão muito enviesada para um lado de falar, putz, isso aqui tá bom, quando na verdade não tá, ou alguma coisa que você acha que não tá boa, mas quando você cruza com outras métricas, acaba não ficando num cenário tão ruim ou acaba até ficando bom. Então, para mim, as principais métricas de e-commerce, e até mesmo quando a gente fala de retail, é você calcular o CAC e o LTV, cara. Porque, beleza, você pode ter um ROAS de 1000%, só que quanto que você está pagando para ter esse ROAS efetivamente, né? E fora isso, quanto que você está retendo daquele cliente, as plataformas também, no caso de retail, conseguem trazer essa métrica para você, né, de recompra.
Então, beleza, você investiu na mídia, colocou lá, o cara comprou seu produto, mas ele continua comprando com você, aquilo se transformou de fato em faturamento e rentabilidade para o canal e para você. E aí você faz essas contas para entender se de fato a estratégia está sendo rentável, se os produtos que você está trabalhando estão sendo rentáveis, né? Então, acho que é super importante esse tema. Eu acho legal também uma visão que é muito da indústria, que mudou a minha forma de entender negócio, né? Que é o famoso P&L. Cada empresa PNL, tem o seu, grandíssimo né? PNL. Um abraço para a galera do Chile que me cobra todo mês. Eu lembro, né, que no varejo eu não via muito o P&L. Não sei você. Mas na indústria, o P&L, ele é o guia. Por quê? Ele trabalha muito essa questão de... Porque não é só um ROI, não é só um ROAS. Você teve investimento ali na nota fiscal de venda quando você é indústria, ou em promoções que você fez após a venda, né, para cobrir a margem ou estabelecer ali um bom relacionamento com o teu canal de venda. Depois você vai ter investimentos de mídia que não necessariamente são digitais. Né? Porque agora é tudo, a maioria das operações são omnichannel. Então, você vai ter investimento de PDV, você tem investimento para a produção daquilo, e lá no final, você tem uma linha que mostra se você foi rentável ou não. Eu vejo muitas pessoas abrindo e-commerce sem essa percepção de todos os custos envolvidos. E elas derrubam a margem numa agressividade promocional, às vezes, que não se sustém, não mantém o consumidor fiel à marca e, às vezes, derrubam o negócio. Sim. Né? Você acha que isso ocorre literalmente por falta de pesquisa ou conhecimento, estudo, antes de partir para execução, em alguns casos? Porque a gente está falando de um país, agora trazendo um pouco mais para a linha do empreendedorismo, né? Eu acho o brasileiro muito empreendedor. Eu mesmo, quando comecei a Ciclo, se vocês me perguntarem assim, cara, você fez lá um business plan? Cara, não, eu sei fazer, eu sei desenvolver e-commerce, site, e vamos ver o que acontece. O que eu tenho que aprender a fazer é vender isso. Depois você vai amadurecendo, você vai olhando, putz, eu preciso precificar certo, porque eu posso vender 1000 disso aqui que, se não tiver precificado corretamente, isso aqui vai quebrar. Enfim, você começa a criar, você começa a aprender. Então, assim, eu vejo que a gente tem um país que é muito na raça, né? Assim, se a gente comparar mesmo, a maioria dos empresários é na raça. É um ou outro que vem do berço, com alta educação, tal, aprendeu com o pai, aprendeu com referência e foi. Então, eu fico muitas vezes pensando nisso. Às vezes isso acontece também com quem abre e-commerce, muito por questão da raça. E de certa forma, é mais... não vou falar fácil, mas o acesso para se ter um e-commerce hoje, ele é mais acessível do que alguns outros modelos. Né? Se você for montar a indústria, você tem que investir bastante. Maquinário, estrutura, né? Você tem que ter certificação, autorização, dependendo do que for a Anvisa, vários órgãos. É uma série de coisas, né? Agora, revender um produto na internet, você consegue, né? Agora entra nessa questão de como você vai fazer, se você vai fazer vender por vender, né? Ou se você vai planejar certinho, né? Mas vocês acham que é questão de estudo? Que informação tem, né? Eu acho que é uma falha acadêmica do Brasil mesmo. Porque você faz uma faculdade, raras as faculdades que têm um módulo ou alguma disciplina que vai te ensinar, cara, como é que você pode ganhar dinheiro com isso que você estudou? Eu acho que é uma falha, porque fica um buraco entre aquilo que você estudou academicamente e o mercado. Então, as pessoas ficam nesse buraco aí sem saber como empreender. E o brasileiro tem muito dessa raça, porque a maioria das pessoas que empreendem, gente, empreendedor é a pessoa que vende bolo na porta do metrô. Exatamente. Exato. Então, você fala assim, eu preciso sustentar a minha casa. É difícil no Brasil você ser um empreendedor, porque a taxa de impostos e de regras é absurda. Você só vai. Só que no e-commerce, o que as pessoas, eu percebo muitos empreendedores falhando, é que eles querem entrar com uma alta competitividade. E não colocam na ponta do lápis que essa alta competitividade pode levar à falência da empresa, né?
Então, eu não acredito que o método acadêmico vai levar ao sucesso muito mais do que o método da raça. Porque eu acho que vai ter que ser um método da raça onde você faz conta. Então, não é nem a fé, vai dar certo, eu creio, e nem o vou estudar. Porque você vai estudar e a maioria, agora sim, tem algumas instituições ensinando isso, mas a maioria das faculdades não ensinam isso, né? Então, eu acho que é um meio termo aí. Ou quando ensina, né? São simulações ou estruturas muito distantes da realidade, né? Não sei, você fez mágico. Publicidade também? Fiz publicidade também. Eu fiz multimídia e na época, nas matérias que envolviam mídia, a gente tem lá um exemplo com um orçamento incrível, lindo, enorme, né? Para se trabalhar. E depois, no dia a dia, você vê que você não tem aquele orçamento. Você não tem orçamento. Enfim, acontece, né? Então, eu acho que também tem essa questão também de não ficar tão teórico, né? Nossa, tão distante do real, né? Porque muita coisa, assim, ó, trazendo para essa questão do que dá certo, o que dá errado, eu parto muito daquela, assim, dados é importante, igual as pesquisas, né? Ver com quem já fez, eu acho que é outro ponto legal. Cara, você já fez, o que deu errado antes de eu fazer? Às vezes uma conversa de 15, 20 minutos com alguém experiente, você já extrai, né? E aí um outro ponto que eu vejo é o seguinte, a partir do momento que você já coletou sua pesquisa e tudo mais, você já tem que ter certeza que alguma coisa vai dar errado. Exatamente. E aí você tem que fazer dar mais certo que errado. Entendeu? Tipo assim, eu vou investir numa determinada mídia. Tenha certeza que haverá campanhas que não vão dar resultado. Então você tem que fazer o máximo possível do que o que der resultado cubra ao que não deu. Enfim, é assim, né? Acerto e erro, acerto e erro, né? Eu acho que tem um ponto também que acaba pegando aí, que, na verdade, 2 pontos que eu queria comentar. O primeiro é que o pequeno empreendedor, como ela falou, vende bolo ali, ou vende alguma coisinha pelo Mercado Livre, ou abriu uma loja própria ali por alguma plataforma SaaS, alguma coisa do tipo. No começo, nessa loucuragem, vamos falar assim, até funciona, você até consegue vender e captar um dinheiro, mas não é escalável. Chega um ponto da operação que, cara, começa a abrir o buraco e você fala, preciso ajustar a rota, né? E aí isso conecta com o segundo ponto, para mim, que é como é vendido o digital, especialmente a venda de digital e-commerce, etc., hoje em dia no Brasil. Porque é muito vendido como se fosse algo fácil, plug and play, você sobe uma loja em 24 horas e etc. E, de fato, para você subir, se a gente abrir o notebook aqui, até o fim do dia, a gente coloca uma loja de pé com pelo menos um produto rodando, com gateway de pagamento, frete, etc., tudo funcionando. Só que a galera para aí. E aí a galera não avança para entender dali para frente. E isso que acaba fazendo com que muitos negócios de e-commerce fechem. Porque a pessoa fica presa ao ROAS, né? ROAS de campanha, estou colocando dinheiro aqui, está voltando tanto, mas o cara não está prestando atenção em quanto está o CAC dele, como é que está o frete dele, né? A taxa de conversão e etc. Então, precisa-se no Brasil ter essa cultura de digital mais forte e, de fato, instituições e etc., e esse aprofundamento dos temas, né? Então, a partir do momento que você começa a se aprofundar, que aí você começa a entender. E quando você falou, você tem que estar preparado e saber que vai dar errado, nós aqui, a maioria da galera que é um pouco mais antiga de operação de e-commerce, cara, a gente aprendeu tomando na cabeça. Não foi que a gente abriu um curso, especialmente os anos atrás, aí até mesmo antes da pandemia, não preciso nem voltar tão longe, você não tinha tanta informação quanto você tem hoje, né, sobre e-commerce. Então, o que você fazia? Acho que se eu subir a campanha assim, vou vender pra caramba. Aí você ia lá, derrubava um caminhão de dinheiro, aí quando você ia fechar a conta, então, não fechou. Aí o que deu de errado? A precificação, é o frete, é isso. E aí você tem que estudar, porque nem tudo está linkado exatamente à campanha, seja de retail, seja das mídias tradicionais e etc. Eu já vi, continuo vendo, principalmente com quem está começando, erros mais voltados a fundamentos. Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Assim, é o basicão mesmo. Região. Esse é um ponto interessante. Por quê? Para quem está começando, eu falo, quem está operando mídia mesmo, eu bato muito isso lá na empresa, pessoal. Eu falo, pessoal, embora seja um e-commerce,
funciona digitalmente, é uma operação física por detrás que ele tem tempo de entrega, ele tem custo para enviar para determinados locais, independente da solução que você tenha para isso lá. Então, o que é mais interessante fazer? Você analisar o seu histórico, se a operação já existe, já vende, e ver quais são os estados e cidades que vocês têm mais, não só conversão, mas maior participação, ou sair fazendo uma campanha de investimento de performance para o Brasil inteiro. E aí isso é fundamento, né? Porque se a gente voltar naqueles 4 P's, Preço, faz praça, parte. promoção. Exato, é o fundamento. Então, eu vejo que também tem muita questão da tecnologia, as plataformas de mídia elas vão evoluindo, tem muita coisa legal, só que eu vejo bastante gente no mercado que fica muito bom na ferramenta, sobe rapidinho, faz um negócio que você fala, cara, que incrível a velocidade da garotada, né? Só que esquece do fundamento. Para onde a gente vai anunciar? Para quem? Por que São Paulo não Rio? Por que Rio não Minas? Enfim, sabe, olhar o básico. Aí você tocou em mais um que influencia muito no e-commerce, que é a promoção também, né? Como a gente vai promover e a oferta, né? Então, se estiver trabalhando no mercado que você não é competitivo no preço, você vai ter um problema aí, independente de quanto de mídia você tenha para pôr, né? Se não for preço, for, por exemplo, o teu prazo, é mais um item que influencia de você vender mais ou menos. Então, acho que essas variáveis de olhar e só refletir, né? Então, o pessoal que estiver ouvindo é só uma reflexão. Pô, não tá dando certo. Cara, já analisou o básico? Você está anunciando para o lugar correto, pegar teu histórico de venda, ver onde você converte mais, onde você converte menos. Para fechar esse ponto, estava conversando com um cliente esses dias, eu gosto muito, assim, às vezes, de trocar, né? E, assim, tentar dar uma opinião. E a gente estava falando sobre a questão do ticket, né? Do ticket médio e pensando muito na meta. Aí eu falei, dá para chegar na meta planejada de algumas formas. Ou a gente traz mais gente. Converte certo? mais ou aumenta ticket. Ou aumenta ticket. Porque, imagina, nesse exemplo que eu tô dando, a conversão já é 2%. Então, pra gente que já tá aí, a gente sabe que isso já é alta. Já é alta. Bom, então tá vindo uma galera legal. E aí a gente fez uma simulação. Eu falei assim, cara, se a gente pensar em alguns combinados dos nossos produtos que a gente tem, vou dar um exemplo básico. Vamos supor que a gente aumente só R$20. A gente fez um cálculo, né? Tipo assim, R$20 superaria a meta. Tem uma Entendeu? fórmula que eu gosto muito, que é aquela que você multiplica visitas pela taxa de conversão, pelo ticket médio, pela taxa de recompra. Legal. Se você fizer essa continha, você consegue saber onde você tem que mexer, que é o que você falou. E eu acho que isso não é necessário que você faça um curso, né? Nada contra, acho que todo mundo tem que se especializar e eu mesma adoraria poder voltar a estudar. Mas esse tipo de conta que você faz te ajuda a direcionar exatamente para onde você vai vender. Por quê? Tem mídias que não vale a pena você pagar porque não cobre o custo, o ticket médio do teu produto é tão baixo que se você pagar aquela mídia, você não vai ter ROAS. A única forma é se você conseguir ter Vender muita um combo. recompra também, né? Ou Nesse um caso. combo. Então, por exemplo, a gente falava muito de essa questão de ticket médio. Como é que eu aumento o ticket médio? Eu posso agregar produtos relacionados no ticket. Isso pode ser feito num checkout, por exemplo. Ou eu posso criar combos de produtos relacionados. Um shampoo com condicionador, com creme, né? De pentear. Mas se você faz a sua operação de e-commerce sem olhar essa matemática, há grandes chances de você não vingar. E uma coisa que irrita muito o time de vendas que a gente fala. Não dá para fazer promoção o tempo todo. O time de vendas fica furioso. Mas, eu vou citar um exemplo real, sem dar nome aos bois para não me prejudicar. Um cliente do Nordeste vendeu uma marca de uma casa antiga que eu trabalhei por 4 anos com preço muito abaixo da tabela. 4 anos. Isso deu um market share absurdo naquela região para essa marca. Até que se percebeu que esse produto não estava sendo vendido para consumidores finais, e sim para pequenas farmácias que compravam dela. Tá? Porque você comprava muito mais barato e depois revendia pelo preço tabelado. Então, a gente virou ali um fórum para venda de B2B, que não era o objetivo. Corrigiu-se a rota. Isso foi tão prejudicial que a gente
perdeu muito market share nessa categoria e prejudicou o mercado nessa categoria. Tamanha força que era essa marca. Por quê? Porque por 4 anos... Não adianta... Gente, eu brinco muito. Preço sugerido é preço sugerido, gente. Se você tem um preço sugerido que você nunca segue, isso não é preço sugerido. Sim. Tem mais uma. Sabe uma que eu já reparei muito? Eu fico às vezes pensando assim, gente, isso aí deveria ser feito algumas vezes também, né? A gente sempre aprende a questão da oferta e demanda, né? E às vezes o negócio está indo, decolando, está quase acabando o estoque e a pessoa tem medo de aumentar o preço. Uma leve, mas eu vou aumentar sem impor nada? Sim, porque você tem uma demanda muito grande. Já experimentou aumentar nem que seja 5%? Vai testando até onde dá. Exato. Se cair as vendas, beleza. Volta pro teu padrão. Já vi situação assim também. É elasticidade de preço. E assim, não é para quem tá ouvindo, né, pessoal? Não é assim, nossa, vou praticar preços abusivos. Não, é assim. Tem muita gente comprando isso e vai acabar. Você tem que aumentar um pouco o preço para que você segure. E isso vai refletir, às vezes, no atingimento de uma meta. Porque quem está disposto a pagar, paga, obviamente. E você vai testando. Sobe um pouco, baixa um pouco e vai. Né? Igual eu lembro que é volume também, né? Eu já vendi, por exemplo, desodorante, né? A nossa campanha sucesso era leve 3, pague 2. A gente amava essa campanha. Depois foi feito um estudo onde a gente viu, olha, o consumidor já costuma colocar 3 desodorantes na cesta dele. Então, você está dando desconto para uma coisa que ele já ia comprar sem desconto. E aí, dói na carne, porque aí você tem que aumentar. Você tem que fazer um leve 4, um leve 6. E, a princípio, parece que você perdeu venda. Mas você rentabiliza em outros indicadores. Então, eu acho que isso também vai muito de experiência e de aprendizado, né? Com certeza. Gente, estamos chegando no finalzinho aqui. Passa rápido, né? A gente Rapidinho. podia ficar aqui horas conversando. Dava para ficar o dia inteiro aqui. Mas assim, eu queria agradecer, tá, Cíntia, a tua participação. Obrigada. Foi um prazer conhecer você, ouvir um pouco da sua história e também um pouco do seu ponto de vista, né? O Ale, sempre bem-vindo aqui. Post já. Vamos fazer mais alguns episódios, né, Ale? Esperando o próximo convite já. Com certeza. E assim, para a gente finalizar, qual mensagem vocês gostariam de deixar para os profissionais de e-commerce e para os empreendedores que nos estão acompanhando nesse momento? E outro ponto importante, como eles podem se conectar com vocês. Boa. Por favor. Meu nome é Cintia de Menezes, porque eu casei, mas eu estou tanto no LinkedIn como no Instagram, como Ciprado, Cintia Prado, Ciprado. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que se aplica também ao e-commerce, que é uma frase do Nelson Mandela, que ele fala assim: eu sempre ganho, porque quando eu perco, eu aprendo. Então, eu acho que leve isso com vocês e não desistam. Boa. Excelente, hein? Legal. Cara, o meu também é facinho de achar. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram é /aledini, D-I-N-I, tudo junto. O que eu acho que pode ficar de dica para a galera é assim, primeiro, tenha os fundamentos, como a gente está falando aqui. E é os fundamentos mesmo, não precisa, eu tenho que saber muito de tal frente. Beleza, você pode se especializar nisso, mas para e-commerce tenha todos os fundamentos, primeiro, né? E junto disso, estuda em matemática. E é sério isso, porque o e-commerce é matemática. Você vai pegar uma métrica que você vai dividir, multiplicar, subtrair, somar e etc. E fazer esse cruzamento para você entender onde que você tem que mexer. E se você não tiver esse racional matemático junto dos fundamentos, você pode tomar decisões erradas. Como ela falou, por exemplo, o cara já leva 3. Por que eu vou dar desconto em 3 para ele? Não tem sentido. E você descobre isso fazendo a conta. Você vê lá a cesta do cara que ele já coloca 3, mesmo que não tenha promoção, né? Então, acho que esses são os principais pontos aí. E aproveitem o retail, que foi o tema aqui que a gente conversou. Usem isso tanto para a indústria quanto para o varejo, porque isso, além de tudo, é uma baita fonte de informação para vocês. Vocês podem ajudar o negócio de vocês ali também com isso. Então, no caso de indústria, por exemplo, cara, você tem a parte de 1P, 3P, né, nos marketplaces, e às vezes o pessoal de 1P não quer comprar determinado portfólio, você entra como 3P naquilo e você mostra para ele que tem demanda e que tem venda, e que você pode trabalhar aquilo. Então, é super importante isso. Show, pessoal. Obrigado.
Espero gravar mais com vocês. A gente pode pensar num outro tema e trazer aqui para o pessoal. E para você que acompanhou a gente até aqui, se estiver no YouTube, deixe o seu comentário, muito importante para a gente. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque a ideia é ajudar o máximo de profissionais, né, empreendedores possíveis aqui. Do nosso lado, a gente deseja muito sucesso sempre aí para vocês. Um grande abraço e boas vendas.